Esse período que nós estamos vivendo, que é o período da Quaresma, é o período de uma riqueza maior. É o período dos evangelhos mais longos, de evangelhos mais densos, de muito simbolismo, porque é um momento para a gente parar e pensar, porque é um momento da gente avaliar a nossa caminhada de conversão. Por isso que ele é denso, por isso nós estamos fazendo junto, né? Não só a oração, como a penitência, como o jejum, né? Como a esmola, né? Que é um período rico. Nós já estamos na metade, já está falta pouco tempo para celebrarmos a Semana Santa. Eu queria deixar uma pergunta para vocês pensarem. Essa pergunta é tirada de uma peça de Paul Claudel, quando uma judia pergunta para um cristão. Ela é cega e ela pergunta para um cristão: vós que enxergais, o que fizestes da luz? É para pensarmos. Vós que enxergais, o que fizestes da luz? Nesse domingo nós vimos o Evangelho de João, quando Jesus cura um cego. Então, na verdade, algumas coisas a gente precisa ter em mente. A doença não é um Deus castigando um de nós, ok? Se a gente pensar nisso, nós estamos com o conceito errado de Deus. Porque Deus é amor. Se eu acreditar que Ele pôs uma doença, daí colocar uma criança grave para ver uma mãe de joelho, tem uma coisa errada, né? Tem que entender de forma errada, né? Então, Deus é amor. Isso é uma coisa que tem que estar gravada no nosso coração. Porque os discípulos perguntam para Jesus: foi ele que errou, que pecou, ou foi o pai dele? Jesus falou: nenhum nem outro. Então, é essa coisa que nós temos que tirar, ok? As doenças acontecem por uma questão humana, etc., mas não é um castigo. Muita coisa acontece penosa que não fume, meu filho, vou fumar, ou então você vai machucar seu pulmãozinho, o que eu vou fazer? Não bebe não, você vai estragar seu fígado. O que tem? Então, depois troca o fígado, né? Então, mas muita coisa acontece porque a gente que caminha de uma forma, né, que a gente judia da gente mesmo, né? Bem, qual é a importância, o que esse evangelho tão rico traz para nós? O que eu tenho pensado desse evangelho? Quem é o cego? Quem é o cego do evangelho? Cada um de nós. Nós, por causa do pecado original, nascemos do ponto de vista espiritual todos cegos. Aquele cego, Jesus mandou ele lavar na piscina de Siloé. Nós, quando fomos batizados, também vamos à fonte de água, ok? E de lá, do ponto de vista espiritual, saímos enxergando. E recebemos a luz da fé. Compreendem? Recebemos isso no batismo, só que guardamos. Fomos batizados muito cedo, ou não tomamos consciência do que significa ser batizado, não tomamos consciência que Jesus nos tira do reino das trevas e nos leva para o reino da luz, que Jesus veio como a grande luz para nos mostrar e revelar que temos um Pai, que somos todos filhos do Altíssimo, e que existe um projeto para a vida de cada um de nós, que é uma coisa escandalosa, que somos convidados para uma eternidade. Então Ele veio colocar a luz para nós, porque antes é igualzinho São Paulo fala nos Gálatas. Vocês já tiveram em algum ambiente que vocês não tinham muita intimidade, se entra numa sala e de repente a luz acaba, aí a gente não sabe onde é que está a porta, onde é que está a janela, a gente não tem muita referência do local, então a gente fica como que as apalpadelas. Então ele fala que a nossa fé é assim, a gente anda no início assim, por causa da escuridão, a gente vai apalpando até ter a oportunidade de enxergar, né? Então, quando São Paulo fala aqui para nós,
que foi a primeira leitura, a segunda leitura do Evangelho de domingo, ele fala, outrora era, Efésios capítulo 5, se alguém quiser acompanhar, né? Ele fala, outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor. É nele, porque nós não temos a luz. Nós só somos aquilo que permite que passa. Andai como filhos da luz. Olha que coisa difícil. Andai como filhos da luz. O que significa isso? É igual andar como aprender a entender que somos filhos de Deus. Andai como filhos da luz. O que significa isso? Eu tenho que revelar na minha vida, com a palavra, com os meus atos, a quem eu pertenço. Eu tenho que deixar a luz, que não é minha, passar. Então ele fala, o fruto da luz é toda bondade, justiça e verdade. Então isso a gente se avalia, né? Como é que eu estou caminhando nisso aqui? E ele fala, procurai discernir o que é agradável a Deus. Quanto que isso é difícil, gente? Porque isso tudo, a gente tem que se policiar o dia inteiro. Como é que a gente se posiciona diante de Deus, que é luz? Porque nós ainda somos trevas e luz. Porque existe um monte de coisa dentro da nossa vida que não recebeu a luz de Deus ainda e não foi evangelizado. Então, por isso que muitas vezes a gente ainda está paralisado. Por isso que muitas coisas da nossa vida a gente é dependente, não caminha. Por quê? Porque estamos completamente no escuro. A gente não deixou Jesus entrar. A luz de Deus não evangelizou a nossa vida inteira. Se vocês tiverem coragem de olhar a vida de vocês sob a luz de Deus, aqui é a palavra, vocês vão ver que teve umas coisas que a gente colou a página assim, do Evangelho, falou, esse pedaço é meu. Deus não entra. Então, por isso que o período da quaresma é um período muito rico, porque nós estamos avaliando nossa caminhada de conversão. Aonde em mim a luz de Deus não entrou? Aonde que em mim ainda está escuro? Então, por isso que a gente ainda é luz e treva. Porque a gente ainda não se lançou em Deus completamente. Porque a gente ainda não fez a nossa conversão, né? Então, é tão interessante, porque como que a gente precisa acordar, né? São Paulo fala aqui, ó, tu que dormes, desperta. Sai desse sono, acorda, que a vida espiritual é mais real do que a gente imagina. Porque o mundo tenta te enrolar e te mostrar a luz onde ela não está, te colocar o brilho onde não existe. É tudo para te enganar, cuidado. Acorda. A única luz, a única coisa que ilumina a sua vida é Jesus. A gente fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, senão a gente cai no buraco. Fala, Senhor, me dá o discernimento, que é onde que eu vou? O que é real? O que de verdade é o que o Senhor mostra? Porque o mundo tenta enganar. Mas a gente tem que ter um querer. Então, será que diante de Deus, de verdade, nós conseguimos nos posicionar e falar, já somos todos luz? Não. O que em mim está escuro? Por isso que a quaresma é uma coisa extraordinária se a gente levar a sério. Porque nós podemos sair dela, entrar realmente, fazer a nossa ressurreição. Uma antes e outra depois de ter permitido que Jesus desse uma entrada para valer na vida. De verdade, pegar a palavra de Deus e falar, eu quero cumprir o que está escrito aqui. Eu quero viver o que a palavra diz. Eu quero de verdade pegar a carta de Tiago e viver ela inteira. Aprender a domar a minha língua, porque aí eu estou domando o corpo. Imaginou? Já leram a carta de Tiago? Leia ela de ponta a ponta. Ela é pequenininha. Para que a gente não peque pela língua. Se pecado, ajoelha lá, pede perdão. É isso, é tomar consciência de como é que eu estou no meu caminho. Acorda, desperta, tu que dormes. Existe uma luz que quer mudar a sua história. Clarear a sua vida, o seu caminho, falar, isso aqui ainda está escuro, porque onde a graça de Deus não nos alcançou. E por isso estamos paralisados, igual
aquele homem que ficou paralisado numa maca durante 38 anos. Por que ainda não acordamos? Por que ainda não temos dificuldade de discernir o que é agradável a Deus? Porque nós queremos viver aquilo que do jeito que eu quero. Aqui embaixo ele fala assim, não sejais insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor. Como é que a gente descobre o que é a vontade de Deus? Como? Como que a gente vai descobrir isso? Sem vida de oração, vocês conseguem isso? Não conseguem. Na oração de rezar uma Ave Maria e falar, não, rezei demais. Não. Oração, eu falo isso tantas vezes com vocês, oração é encontro. Sou eu e ele. É um eu e um tu. Ele é uma pessoa, gente. É porque a gente não vê, graças a Deus, não cair todo mundo morto aqui agora. Mas é ele inteiro. Eu falo e ele escuta. Ele fala e eu silencio para escutar. Como é que eu vou fazer isso dirigindo? Se alguém dá uma freada em mim, alguém entra na minha frente, que o trânsito está uma delícia. Como? Eu tenho que ter um momento que só eu e ele. Para fortalecer minha fé, minha caminhada. As minhas opções o dia inteiro. Como é que eu sei como é que eu estou caminhando? Só avalie como é que foram as suas opções hoje. Suas opções foram para ele ou para o mundo? Porque nós fizemos hoje opção desde a hora que a gente levantou, ok? A santidade nos é oferecida todos os dias. Nós podemos negá-la todos os dias. Todos nós aqui somos chamados a ser santos. Todos batizados, somos chamados à santidade. Fala, Filó, não, a gente acha que é uma coisa extraordinária. Não, ser santo é viver junto com Deus, todos os dias. Levantar-se e dirigir a Ele. Deitar, tem que dirigir a Ele. Se possível, Eucaristia diária. Confissão pelo menos uma vez por mês. Pelo menos 1/3 por dia. Tem que ler a palavra, tem que meditar, porque eu preciso me alimentar dela. Eu não vivo só de pão, eu vivo disso aqui que me alimenta, que me sustenta. Eu preciso pensar nisso. Mas como é difícil permitir que a nossa vida seja iluminada. Como é difícil. Porque a luz, ela ilumina o cisco, né? Se tem um cisquinho, ela mostra. É igual você quando está dirigindo, para saber se o carro foi bem lavado. É só a hora que a luz bate. Não sei, você fala, limpou não, cara. E diante de Deus, a luz vai mostrar tudo. Mas por que temos tanto medo dele? Por que temos tanta dificuldade de viver na justiça, na bondade e na verdade? Por que temos tanta dificuldade em tudo dar graças a Deus? Porque volta no mesmo lugar. A gente não conhece o amor dele e a gente não se sente amado por ele. Então, quando eu penso naquilo que essa caminhada do cego, é mais ou menos a nossa. Quem foi o homem que te curou? Não sei. Depois ele acha que foi um profeta. E depois ele fala, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Será que cremos de verdade? Essa época da quaresma é uma época para a gente poder pensar, aonde eu coloco a sustentação da minha vida? Quem é Jesus e o que ele representa para mim de verdade? A hora que a vida está escura, a hora que eu não estou vendo saída, como é que você sabe qual é o caminho? Qual é a luz? Será que a gente tem coragem de falar com ele? Quantas vezes a gente fala, Jesus está meio escuro. Mas não tem importância não. Porque o Senhor é que é a luz, o Senhor é que ilumina. Se o Senhor me der a mão, o Senhor sabe o caminho, eu não vou ter medo. Temos coragem de nos entregar diante de situações que estão difíceis na nossa vida. Vamos saber para onde, que lado eu vou. Pergunte ao dono da luz. Pergunte para aquele que quer te iluminar, para aquele que quer clarear a sua vida. Fala, anda por aqui, minha filha, aqui o caminho está claro. Ali não, ali está meio escuro. Você pode machucar. Como é interessante querer procurar saber aquilo que agrada a Deus. Senhor, porque eu nasci para amar, louvar
ao Senhor. Ele me criou com um projeto único de salvação. Essa história da salvação é uma coisa belíssima, misteriosa, que um dia nós vamos entender. Mas cada um de nós tem um papel. Ninguém está aqui à toa. Ninguém está aqui nesse mundo à toa. Então, o que eu tenho que fazer com a vida que Ele te deu, com os talentos, com o dom? Onde Ele precisa de você hoje? Experimentem isso, só por hoje. Só por hoje, Jesus. É para onde? Só por hoje, me ilumina. Só por hoje, me orienta. O Senhor é a luz. E vós que enxergais o que estão fazendo da luz. Que a gente possa permitir que essa luz entre em nós, transforme, para que a gente possa iluminar a vida do outro que está na escuridão. Eu não sou a luz, não basta ser um ser iluminado, nós temos que iluminar a vida do outro. Não se acende uma lâmpada para esconder, mas para que ela ilumine o ambiente. Então, um na casa que reza, que crê, ilumina a casa, ilumina aquele ambiente. Mas tem que ter coragem de assumir a nossa fé. Coragem de falar em quem que eu acredito. Precisamos de coragem para poder viver na nossa vida a beleza de ter uma luz que me mostra e não me deixa tropeçar. Há um dia que a gente vai entender que a gente pode completamente ficar entregue a esse Deus que transforma tudo. Pega uma noite escura, desce e põe luz. Pode imaginar, Ele veio para poder mudar tudo. Então a gente precisa aprender. Depois vocês releiam, né? Então ele fala, o São Paulo fala: vede, pois, cuidadosamente como andais. Como é que está o meu caminho? Pergunta Jesus. Põe luz no meu caminho, Senhor, para ver se eu estou andando direito. A luz é a palavra dele. Ilumina o meu caminho para ver se eu estou fazendo direito. Veja como andais. Não ande como tolos, mas como sábios, tirando bom proveito do período presente. Pensem nisso. Isso é um dos exercícios mais interessantes que eu venho fazendo. Eu só tenho hoje. Experimentem o que é viver hoje. Eu só tenho hoje. Então, se isso chegou, é para mim que Ele mandou. E o que o Senhor espera que eu faça aqui, agora? Eu só tenho agora, e só tenho hoje. Então, para resolver esse problema, hoje. Me mostra qual é o caminho para chegar numa solução, hoje, porque eu não sei se eu abro o olho amanhã. Experimenta viver um dia de cada vez. Vocês vão ver que coisa interessante que é. Como é que some a ansiedade? Porque eu só tenho hoje. Eu não sei se eu estou vivo amanhã. Experimentem isso. Experimentem encontrar com cada pessoa e viver com ela na intensidade do hoje, que fala: vou dar um abraço bem apertado, vou dar um beijo bem dado, porque eu não posso não ter outra oportunidade. As relações vão ficar tão melhores. Trabalhe de verdade as coisas que enchem seu coração. Trabalhe de verdade sabendo para onde você vai. Trabalhe de verdade buscando pela única coisa certa que nós temos, que é ir embora para o céu. Trabalhem de verdade para isso. Aí vocês vão ver como é que ciúme, rixa, inveja, isso tudo acaba. Eu falo: para que eu vou ficar brigando com o outro, foi promovido? Bobagem. Cada um tem um lugar nesse mundo diante dele. O que eu tenho que ser diante dele? E procure somente servir e agradar ao Senhor teu Deus. Ponto. Vocês terão um dia tão melhor. Não preocupe com as coisas daqui, não. Resolva o que precisa resolver, mas sob a luz dele. Falei para fazer o quê? Converse o dia inteiro com ele para você ver que coisa extraordinária. Extraordinária. Peça a ele: Jesus, não estou vendo nada nessa situação, põe a luz para mim. Ilumina a minha vida. Ter coragem de pegar a palavra de Deus e falar: ilumina a minha vida, Senhor. Me mostra por onde eu estou andando, se o meu caminho te agrada. Aproveita que é quaresma e tira da minha vida aquilo que não te pertence como cristão. Aquilo que não te pertence, eu sendo filho do Altíssimo. Me ajuda a viver numa vida íntegra, que de verdade eu revele aquele que eu creio. É para ter coragem de pôr a luz, é pedir coragem para iluminar os lugares que a gente trabalha, a nossa casa, por onde a gente anda, levar a luz de um Deus que é real. Jesus não é ilusão, não, Ele é real. Ele é uma pessoa. Viver na alegria de quem vive com Deus vivo.
É para isso. Então pede a Ele, não tenha medo de cada dia. Então faça isso por dia. No final do dia fala com Ele. Hoje, como é que eu caminhei hoje? E peça perdão daquilo que a gente não caminhou direito. É onde eu não fui iluminada, aonde eu fiz a opção pela treva, pelo que é errado e não pela luz. Aonde? Gente, essa proposta da quaresma, ela é espetacular, porque ela tem um caminho. Ela começou lá com Jesus sendo tentado. Vai caminhando, porque vai caminhando conosco. É para que a gente vá sendo transformado. Então, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com essa pergunta. E vós que enxergais, que fizestes da luz. Não podemos apagar essa luz que foi acesa em nós. Porque o germe da fé é um germezinho que foi colocado dentro de nós. Nós temos que cultivar para que ele cresça. Para que a gente possa ter uma fé inabalável até o fim. Porque nós temos que perseverar até o fim, até o último minuto da nossa vida, que Deus nos dê a graça de morrer pronunciando o único nome que vale a pena para ser pronunciado, que é Jesus. E eu quero encerrar com uma oração que tinha que ser de São Francisco de Assis, né? Que rezou aos pés da cruz de São Damião. A oração que ele fez é belíssima. Eu fiz questão, ela fica lá no meu escritório, e eu fiz questão de deixar ela digitada, que eu vou deixar para a Paty, para que a Paty coloque no Instagram, caso alguém queira, que alguém não conheça essa oração dele, que é uma oração belíssima, para que a gente possa pedir, né? E antes de pedir a ele, pedir a Nossa Senhora, que conviveu, né? Que gerou, que nos ajude. Ela que deu sim a Deus, ela que se entregou a Ele, que cuidou de Jesus como ninguém, que o amou como ninguém, que fez a vontade do Pai até o fim. Não foi fácil, o caminho dela não foi brinquedo, não. Que ela nos ajude, para que a gente não tenha medo, não tenha medo na nossa vida de ir até o fim, vivendo para Ele. E permitindo que essa luz inunde a nossa vida, a nossa história. E revele para nós aquilo que no caminho não está bom, mas que precisa de uma mudança. E Jesus é tão doce que Ele jamais vai te obrigar a uma mudança, mas Ele vai sinalizar, se você perguntar. Fala, Jesus, isso que eu estou vivendo está bom? É assim mesmo? Mas tem que ter coragem. Se o Senhor não estiver de acordo, o Senhor tira da minha vida. Já tiveram coragem de falar isso com Ele? Fala, Filó, mas como é que eu vou falar isso? Eu tenho um apeguinho aquilo, né? Tenho um apeguinho. Tem que ter coragem de romper com o pecado. Coragem de tirar da nossa vida aquela situação que não está bom para o nosso caminho de cristão. Porque eu sei exatamente onde eu quero estar. Eu quero o céu. E esse caminho é bem estreito. Então, ter coragem de tirar aquilo que não vai te atrapalhar. Fala, deixa Ele entrar. E pôr luz aonde não chegou a luz. Porque às vezes nós estamos vivendo isso de uma forma assim, amarga, ou numa tristeza, ou com uma depressão, ou com uma ansiedade. É porque isso não combina com Jesus, não é? Então é coisa errada, Ele não entrou aí não. Porque onde Ele entra tem que ter paz. Onde Ele entra tem que ter alegria. Essa é a marca dele. Se a gente está muito agitado, correndo, desorientado, então está errado. Eu tenho falado isso com os pais, que estão deixando as crianças muito desorientadas. Muito. E eles levando muitas vezes as crianças a ter que usar remédio. Mas se você aperta o povo, ninguém tem vida de oração. Mal faz o sinal da cruz. Ontem eu falava com um casal, eu entendo que vocês estão vivendo um boom profissional, mas a coisa mais importante da nossa vida é Deus. É Ele primeiro. Primeiro que vocês estão correndo atrás daquilo que vocês não vão levar. Vocês vão acumular muito dinheiro, mas vai levar? Vai não.
Sério, ilusão. Eu arrumei muita criança. Eu tive a oportunidade de ajudar a arrumar muito corpo de criança. E até o brinco a gente tirava. Leva nada. Mas leva o que a gente amar. Leva o que a gente viver com ele. Então, vamos ter coragem de dizer, pedir a Nossa Senhora, me ajuda, Senhora, que começou uma menina que amadureceu com ele, que cresceu a sua fé com ele. Nos ajude a crescer a nossa fé. Nos ajude a não ter medo de falar com ele. Entra, ilumina, põe a luz, muda a minha vida, muda a história e me ajuda a viver de verdade. De verdade, um caminho de um cristão. Então, agora eu vou rezar para vocês. Terminar esse pensamento, essa meditação aqui com vocês, com a oração de São Francisco. Por isso que é santo. Olha que vocês verem aqui a oração, vocês vão falar, por isso que era santo. Tem condição, o santo que ele foi, a gente vê pela oração, que a boca fala o que o coração tem. Glorioso Deus, meu Senhor Jesus, vós que sois a luz do mundo, ponde claridade, eu vos suplico, nos abismos escuros do meu espírito. Dai-me 3 presentes: a fé firme como uma espada, a esperança larga como o mundo, o amor profundo como o mar. Além disso, meu querido Senhor, peço-vos um favor: que todas as manhãs, ao raiar da aurora, amanheça como um sol diante de minha vista a vossa santíssima vontade, para que eu caminhe sempre em vossa luz. E tende piedade de mim, Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intenção do Imaculado Coração, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos sentar? Quem está aí atrás, se quiser vir aqui para frente, tem cadeira aqui na frente. Quem está com a palavra de Deus, abra em Mateus. Já está aberto, né? Capítulo 22, vocês já estão ficando espertos. Já está no amém rápido, né? Não está na misericórdia, muito bem. Dessa parábola de domingo, de Mateus, eu quero que vocês grifem uma frase, que é a frase que nós vamos conversar. Quando Jesus diz dessa forma: amigo, como entraste aqui? Essa palavra é para mim, é para você, é para cada um, é para a gente fazer uma introspecção, é para poder pensar, é só para a gente lembrar. Essa parábola do banquete é quando o rei prepara um banquete para o casamento do filho. Né? Chama as pessoas e as pessoas se recusam. Aí manda buscar todo mundo. E o rei reconhece alguém que não está vestido adequadamente para a festa. Nós sabemos que Jesus está falando de Deus Pai, né? Do convite que foi feito aos primeiros que negaram, que nós somos da segunda turma. Mas vocês observam essa pergunta que foi feita: amigo, como entraste aqui?
Hoje essa pergunta ela é direcionada para mim e para cada um. É para a gente voltar. É o momento da gente voltar. Quando Jesus nos pergunta isso, não é só como a gente entrou dentro de uma igreja para assistir uma missa, não só como vocês vieram hoje para a missa, muito só para o grupo de oração, que muitas vezes a gente está na igreja só de corpo presente, mas a cabeça e o coração estão longe, estão nos negócios, estão nas preocupações, estamos longe. Mas é muito além disso, né? Que isso Jesus até fala, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas é muito além disso essa pergunta. É que, na verdade, é para a gente se ver como é que eu estou como cristão. Será que eu tenho vindo à igreja, assistido missa, entrado na fila de Eucaristia por rotina? Que eu tenho que ir à missa, então já virou um hábito, entrou numa rotina. Eu de verdade nem sei o que está acontecendo. Eu passo diante de Deus, só o corpo é presente, mas eu não me envolvo e não me comprometo. É assim. É preciso que a gente veja se a nossa vida, se a gente está vivendo como pagão batizado. Presta atenção. Eu tive vontade de gritar isso no ouvido de todo mundo. Desde que nós recebemos a graça do batismo, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. E por isso, herdeiros. Para e pensa. A sua vida hoje, agora, reflete a sua filiação. As pessoas que olharem para você hoje, vão poder dizer de quem você é filho? Os seus atos, a sua vida, a forma como você está conduzindo a sua vida, revela que você é filho de Deus? É preciso pensar. Porque nós esquecemos a dignidade que carrega este nome, cristão, filho do Altíssimo. Prestem atenção nisso. Nós esquecemos o que significa ser filho, filha de Deus. Então, nós muitas vezes levamos a nossa vida espiritual como uma coisa já conhecida. Deus já faz parte, Jesus, na história dele, faz parte do passado. Já é uma história que a gente até sabe. Está lá no passado. Parece que aquele roteiro que eu já li. Compreende? Eu já sei. Mas não se envolve. A gente não faz a experiência de um Deus que é vivo. E quando eu falo vivo, é vivo. Corpo e alma. Só a gente não vê, mas está aí. A gente relaciona como se ele estivesse lá no passado. E a nossa vida completamente desvirtuada. Qual que foi o imperativo que Jesus falou para todos nós? Ele deu uma frase para nós. E ele não pulou ninguém. Qual que foi? Vou pôr vocês para ler a Bíblia de ponta a ponta. Vocês me aguardam. O que foi que Jesus falou? Ele deu uma ordem. Um imperativo, né? Jesus é uma doçura, né? Ele dá um imperativo na expectativa sempre assim. Um dia vocês conseguirão. Como é que é? O que Deus Pai falou para Abraão? Ninguém lembra? Deus Pai falou para Abraão assim: anda na minha presença e ser perfeito. Porque eu, o Senhor, sou santo. O que foi que Jesus chegou e falou? Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Seja santo porque o vosso Pai é santo. Escutamos isso?
Ninguém sabia da frase. Colamos, falou, nada, filho, aí você sabe para Santo Inácio, para São Pedro, para São Paulo. Deus fez essa lista? Não. A santidade é a vocação do cristão. Tanto que, no início, eles se chamavam de santo. Porque o cristão é santo, chamada santidade. E como nós não entendemos nada disso, a gente fala, não, isso é para mim não. Eu não tenho esse dom não. Quem falou que isso é dom? Isso é investimento. Presta atenção. Essa é a nossa meta. Todos os dias nós somos convidados a sermos santos. E todos os dias nós temos que negar a santidade. Presta atenção nisso que eu estou falando com vocês. Isso é uma das coisas mais sérias que existe na nossa vida. Por que é tão difícil? O que vocês acham que falta na sua vida? O que falta? Você já tem a consciência, o que te falta? Decisão. Hoje, gente, uma coisa difícil no mundo é o povo se posicionar. Fica esperando, vai julgando para o outro. Não, vê se o outro toma atitude. Vê se o outro toma atitude. A atitude é sua. O convite, o imperativo foi para cada um de nós. Seja santo, porque o vosso Pai é santo. Então nós temos que continuar o processo que nós recebemos aonde? Que bom, que a gente lembra, né? O batismo é a veste, né, da graça, né, que nós recebemos. A sensação que eu tenho, sabe o menino quando se arruma, você vai para uma festa, o menino se arruma, fala com ele, fica quieto, arrumado, que sua mãe vai trocar de roupa 2 segundos, que as mães, coitadas, arrumam, né, só misericórdia. Assenta, santo, que eu vou arrumar. Fica limpo para ir para a festa, ficam. Tudo descabelado. A roupa, só Deus. É isso que nós fizemos com a nossa veste. E é tão interessante, Jesus, ele é tão cantador, né? Que na hora que ele coloca essa parábola, qual que é a única pessoa que reconhece que a pessoa não está vestida? O rei. É o pai. Porque nós todos estamos aqui, eu sou capaz de saber como é que está a sua vida espiritual, não, mas quem sabe? O pai. Ai, que lindo. Ele sabe. Por isso ele falou, sua veste está certa, não. Nós vamos esconder o que de Deus? Nada. Hoje eu falava lá no hospital, sabe aquelas frases que você encontra assim, sorria, você está sendo filmado? Falei, isso é sério. Tem alguém filmando. Mas não é essa turma daqui não, tem alguém mais importante que está vigiando, está de olho, filmando tudo. Por que isso é muito sério? Porque se eu me comprometo, falo assim, mas é muito difícil ser santo. Ser santo, gente, não é ter uma vida de brilho, não. É na nossa vida ordinária. É na nossa vida apagada, sem brilho. Porque a santidade, ela é oculta. A santidade não dá alarde. A santidade não precisa de nada extraordinário. A santidade é cumprir o seu dever de cada dia naquilo que você escolheu ser. Santifica o teu trabalho e santifique-se no trabalho. É naquilo que você faz. Se você borda, seja santo no bordado. Se você é médico, se você é advogado, se você é professor, arquiteto, dono de casa, o que você resolveu ser. A nossa grande desafio é ser filho de Deus. E esse para mim que é a coisa mais difícil da vida, é ser filho dele. O trabalho é um meio da minha santificação. Mas a dificuldade é ser filho. Mas que é difícil ser santo? Não, difícil é decidir ser. Porque aí o dificuldade é um obstáculo, vai. Mas eles só ficam grandes quando eu decido. Porque a partir do momento que eu levanto e tomo consciência que a cada dia eu me levanto para amar e servir a Deus. E é só. Você vai amar e servi-lo nas pequenas coisas de cada dia, porque pode ser sempre o último. Ele fala para Gabriele, cada dia que você levantar, pensa assim,
Este é a nova vida que está me sendo dada, não é? Porque a gente podia ter morrido de madrugada. Você abriu os olhinhos, é a nova vida que você recebeu. E descubra que você pode ser melhor hoje do que você foi ontem. Olha que espetáculo. Mas isso é uma decisão sua. Sua. Completamente sua. Então é tão interessante que quando você toma essa consciência, essa decisão, você vai entender que a sua vida espiritual tem que ter um caminho. Quando eu entro à igreja, eu não venho à missa por vir. Eu venho à missa porque eu preciso me alimentar, eu preciso ouvir a palavra, e eu preciso receber Jesus vivo. Vocês imaginem que nós temos a oportunidade de receber Jesus vivo todos os dias e ainda não conseguimos ser santo. Prestem atenção nisso. Porque se eu acredito que Ele está vivo, isso implica que eu tenho que estar viva diante de Deus. Eu não posso ter uma relação com Deus morta. As nossas orações, elas têm que traduzir que eu estou diante de alguém que é vivo. E eu tenho que me comportar como tal. Claro que eu tenho as minhas orações que me ajudam, Pai Nosso, Ave Maria, mas eu tenho que ter um momento de oração, eu e Ele. Eu tenho que ler a palavra de Deus e me alimentar dela e fazer luz para a minha vida. Falar, isso eu não estou conseguindo fazer. Isso eu consigo. Por quê? Porque eu sou bonitinha? Não, por causa da graça de Deus. É isso? É a graça que nos santifica. Mas eu tenho que querer, eu tenho que pedir a Deus. Se eu não pedir, Ele não vai ofertar se eu não pedir. E é tão interessante que essa consciência é tão distante de nós, tão distante, que domingo eu sempre faço adoração também no domingo. Então, às vezes eu faço adoração umas 3 vezes por semana, 4, eu queria fazer adoração todo dia. Porque a adoração é uma coisa que me emociona. Eu estava ali agora, estava chorando porque me emociona. Porque eu sei que Ele está vivo. É você diante dEle, vivo. Aquele mesmo Jesus que andou lá na Galileia, que curou aquele povo, que levantou Pedro, segurou Pedro, né? Que libertou Madalena, é aquele Jesus, que devolveu aquele filho para a viúva de Naim, que pôs aquele menino de pé, e tantas coisas que Ele fez. Ele ali, vivinho. Então, cada vez que eu chego lá, todo mundo acha que está acontecendo uma tragédia, né? Mas porque eu não aguento de emoção, poder chamá-lo de meu amigo, meu Senhor, né? Assim, é de emocionar. Aí domingo eu estava lá, fazendo oração, claro que eu estava chorando. Não vi que entrou outra pessoa, porque eu já procuro o lugar mais discreto do mundo para poder ter sossego, né? Eu e ele. Aí a pessoa bateu em mim e falou assim, você está querendo falar? Eu abri o olho e falei, eu estou falando. Não, que você está com a carinha tão triste, chorando. Você está querendo falar? Eu falei, mas eu estou falando. Não, mas falar. Eu falei, eu estou falando, mas com Ele. Ele está aqui, vivo. Compreendem? A pessoa acha, olha a dimensão de que Deus está ali vivo. Não, você deixa de conversar com Ele e vem conversar comigo. Presta atenção. Presta atenção. Qual é a consciência? Ajoelhou diante de quem? Gente, é sério isso, é verdade. A gente recebe Jesus vivo na Eucaristia, é preciso conversar com Ele, não olhar para os outros, não. Nem cair nos pés de Nossa Senhora, quase arranca a mão de Nossa Senhora. Não é aquela hora, não, é depois. Primeiro você está com Jesus vivo. Ele fala para Gabriele, Gabriele, quando você recebe uma visita importante, você deixa ela na sala e vai para a janela, ver quem está passando? Não, você fica com a visita importante. Quando você recebe a Eucaristia, você recebe a visita mais importante da sua vida. E a gente distrai, perde a graça, perde a oportunidade de falar com Ele, perde a oportunidade de tantas coisas, porque estamos dispersos. Porque decidir por Deus todos os dias não é fácil, porque o mundo é sedutor, ele te engana, te mostra a vanglória. A gente fala, não,
quer ser famoso, oh, que ilusão. Quer o quê? Nós queremos o céu. Nós temos que, o cristão, ele tem que ser alguém muito audacioso. Ele tem que ser alguém que quer coisas muito grandes. Porque você imagina, a gente quer Jesus, quer vê-lo? Eu quero o paraíso, onde ele está. Eu quero a vida eterna. Presta atenção em alguém que quer tanto alguma coisa. E isso é muito grande. E é lá que nós estamos caminhando. Quando você toma consciência que você é peregrino, que você está aqui de passagem, que somos filhos dele, viemos dele e voltamos para ele. Não é aquilo que ele fala para Josefa: você veio do amor e você volta para o amor. E nós estamos distraídos, o mundo nos distrai. E nós temos que voltar e falar: oi, eu tenho que me acertar, eu tenho que ter vida de oração, eu preciso rezar o meu terço, eu preciso de ter um momento só eu e ele, eu preciso de, se possível, a graça da Eucaristia diária, de confissão mensal. O que é tão maravilhoso confessar? Primeiro, como diz Padre Pio, o único lugar que você entra como culpada, você se afirma culpada e sai inocente. E a outra coisa que eu vou dizer para vocês aproveitem essa frase: Deus perdoa esquecendo. Tudo que vocês perdoarem aqui, vocês não vão ter que falar nada com ele, porque ele nem lembra. Aproveita e perdoa. Fala tudo, vai lá na infância. Francisco era bonitinho demais, né? Foi o primeiro que morreu, dos 3 lá de Fátima. E na noite que ele ia morrer, na madrugada, ele manda chamar a Lúcia. E a Lúcia fala: não, Francisco mandou chamar, está morrendo. Chegou lá e falou: Francisco já está indo? Pureza de menino. Ele falou: daqui a pouco. Ele: por que você mandou me chamar? Eu mandei te chamar, ver se você lembra de algum pecado que eu cometi, para chamar o padre. De madrugada. Ela falou: eu sou boa ficar lembrando do seu pecado. Não, mas acorda a sua irmã, que ela é boa de lembrar. Que eu acho que outro dia você desobedeceu a sua mãe. Acho que é melhor confessar. Então acorda ela. Para saber se eu desobedeci ela, quando estou lembrando. E acorda o padre para me confessar. Uma criança. Nós vamos levando a vida achando que tudo é normal. Porque na verdade nós somos cristãos. Não pertencemos aqui, mas estamos aqui. E a gente no mundo pagão, se você contar isso para alguém do seu grupo de trabalho, que você confessa todo mês, vai achar que você tem algum problema, né? Que você vai à missa todo dia, nossa, com um problema gravíssimo, né? Você reza terça, então virou beata. Então você vai fazer um escândalo no mundo, é isso mesmo. Mas nós somos cristãos. E ser cristão é isso mesmo. Ser cristão é entender que eu tenho que ter uma coisa na minha vida que chama ser guarda do meu coração. Eu tenho que entender que no meu coração o maior amor que eu tenho que ter por quem? Por Deus. Ele tem que ser o amor maior da minha vida. E todos os outros amores que vão existir no meu coração têm que estar ordenados e imbuídos nele. Senão fica amor desordenado. Mas o primeiro amor é Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda coisa que eu tenho que vigiar no meu coração é quando meu coração começa a ter ciúme, rixa, inveja. Quando o ego vai crescendo demais, eu acho que eu sou melhor do que todo mundo, não preciso de ninguém, eu sozinho eu dou conta. Opa! Essas coisas desordenam o nosso coração. E isso te faz entrar nos pecados todos. Bobagem. Deus mandou amar a Ele acima de tudo e porque o que eu fizer ao meu irmão, eu faço a quem? A Ele. Isso é de uma seriedade, né? O que você fizer ao menor, você afrontar alguém, você ser indelicado com alguém, você está sendo com quem? Com Ele. Por isso que é tão sério. Então nós temos que vigiar o nosso coração, porque se eu vigio meu coração no tanto que eu amo ao Senhor, e no tanto que eu cuido do meu irmão até dar conta de amá-lo, eu vou ter amor ordenado no meu coração, e um coração calmo, que primeiro só quer amar e servir a Deus, quer mostrar nada para ninguém não. Quem tem que ver?
Deus. Por isso só ele viu a veste. Amigo, como entraste aqui? Desde domingo eu estou com essa frase na minha cabeça. Amigo, como entraste aqui? Isso é para a gente nos fazer repensar a nossa vida de cristão. Como que eu estou caminhando? Se Ele de verdade, se Jesus é o meu ideal de vida, se Ele é o meu grande amigo, o meu grande Senhor, se de verdade eu estou preocupado em fazer a vontade dEle, em fazer com que o reino dEle se instale, aonde eu estou, porque humildemente, né, gente, aonde nós vamos, nós somos a tenda onde Deus habita, onde Deus vai morando. É assim que somos, e Ele vai se manifestando no mundo através de cada um de nós. Nós temos que ter essa consciência. Se nós somos cristãos, assumimos o nosso batismo, crisma, etc., o mundo tem que te olhar e saber que você tem uma pertença, tem um pai. E você pode lembrar o outro que tem um pai, que muita gente esqueceu, por isso sofre tanto. Porque eu digo que as pessoas aprenderem que tem Ele, vai te acreditar em Deus, rezar, te evita o sofrimento? Parabéns. Não vai, não é proteção contra o sofrimento, mas é a certeza que a gente não sofre sozinho. É tão diferente. A gente anda e chora e anda. Acompanhado, e muito bem acompanhado. Ele enxuga as lágrimas. Não é assim? Então esse banquete que Deus nos dá, que por enquanto a gente não vai estar celebrando lá, nós temos a Eucaristia, esse grande banquete. Então nós temos que prestar atenção em tudo, e quando eu fico pensando nessa veste, eu vou tornar a falar, vou ser chata, é as roupas que a gente vem à igreja. Nós temos que prestar atenção, nós estamos esquecendo que existe uma coisa que é sagrada. E o dia que eu entender que eu sou cristã e assumir o meu batismo, assumir minha filiação divina, nós somos o templo de Deus. E eu tenho que prestar atenção se a minha roupa é causa de pecado para o outro. Isso é sério? Diante de Deus é sério, seríssimo. É seríssimo. Isso não é uma brincadeira. Nós temos que prestar atenção. Se Deus habita em mim, a minha forma de vestir eu revelo Deus. É seríssimo. Prestem atenção. Olha, não, coloquei uma roupa, mas está na transparência que falta ver a alma. É sério. O que eu revelo? Então todos os nossos atos, gente, é tudo, como você está numa fila, como você trata o outro, como você compra alguma coisa, tudo que você faz, você revela o seu modo de ser. E o nosso modo de ser compromete aquele que nos criou. Se eu me digo cristã, porque se eu sou pagã, está tudo certo. Então, amigo, como entraste aqui? Nós temos que pensar nisso. A nossa vida aqui não é uma brincadeira. É muito, mas é muito sério. É muito sério tudo isso. Não, andar com Deus, assumir que somos filhos dele, Deus não é algo que eu carrego como uma tralha, que de repente eu tenho uma necessidade, eu esfrego como o gênio da lâmpada e falo, faz isso para mim. Não é isso. O nosso processo de conversão, ele é uma luta, porque eu tenho que decidir, e tenho que pedir a Deus a graça de me ajudar a vencer o mundo, o demônio e a carne. Não é fácil. Por isso que ele fala que o reino vem à força, porque somos nós que vamos lutar contra a gente mesmo. Porque é um processo de conversão. Até o espírito domar a carne, né, gente? Porque a hora que a gente morrer, o que vai se apresentar diante de Deus? O seu espírito. Sua alma vai estar diante de Deus na hora da sua morte, é seu julgamento pessoal. Se vocês tiverem a oportunidade de rever Santa Faustina, Santa Margarida de Maria Lacoque, todas elas tiveram a graça de estar diante de Deus sem morrer. E analisar a alma delas diante dele. E coisas que elas não achavam que era pecado, ele falou, isso
te dar tanto tempo de purgatório. Elas que já eram santas. Então, quando eu trago essas coisas para vocês, eu já falei com vocês, a minha grande preocupação hoje é a salvação nossa, que a gente acha que já está por garantido, a salvação das nossas almas, é seríssimo. Se elas contar a tela que se vê, sem ninguém, você e ele, é sério. Nós temos que levar a nossa vida cristã a sério, porque nós queremos o céu, nós queremos o paraíso. Não podemos andar aqui achando que, no final tudo dá certo. Não é assim. Então, vamos pensar nisso. Vamos pedir a Jesus que ande na nossa frente como uma tocha. Que seja aquela estrela que nos dá o caminho. Que seja aquele assovio do pastor que fala, é por aqui. E vamos pedir a ela, né? Nossa Senhora, que nos ajude, ela que ficou como nossa mãe, que nos ajude, que interceda por nós, nessa noite, que como a gente pensar nessa frase, amigo, como entraste aqui, que nos ajude. Esses dias eu meditando muito, eu falei com Jesus, como a gente foi mal orientado na vida, como a gente não foi bem cuidado do ponto de vista espiritual. Eu não sou capaz de lembrar de nada da minha catequese. Absolutamente nada. Então, como a gente foi mal orientado, que eu não escutei aquela frase, não suja a sua veste, não. É a sua veste da graça, não perca ela, porque ela é que vai te permitir entrar no banquete. Cuida das coisas que Deus te deu, é muita graça. Nós não sabemos o dia nem a hora, não sabemos. Aqui quando Ele vai nos comunicar, quando Ele vai nos chamar, não sabemos. Mas eu quero estar pronta, atenta para as coisas dEle, atento, pedir a Ele sempre, Senhor, que a vossa graça me preceda, para que eu saiba o bem que eu tenho que fazer a cada momento na minha vida. Se eu ponho cesta básica no meu carro, eu falo com Ele, de quem são as cestas, Senhor? Me leve para as pessoas certas. Para quem o Senhor vai entregar essas cestas? Não pense em fazer o bem sem Ele, porque vai dar errado, porque a gente não sabe nada. Tudo, a gente depende de Deus, tudo, aprendam isso, porque sem mim, nada. Ele falou isso, está lá em João 15. Aprender isso, ser dependente de Deus como o ar que a gente respira, entender que Ele é o Senhor, mas o grande amigo. E pedir a ela, né, que meditou essas coisas todas no coração dela, que é a rainha dos santos, que sabe que todos nós fomos convocados à santidade, que nos ajude a vivermos e cumprirmos a palavra do Filho dela. Sede santos, porque o meu Pai é santo, porque o vosso Pai é santo. Então que nessa noite, né, Nossa Senhora olhe para a nossa miséria, se compadeça do estado que nós ainda estamos como cristão, apesar de tantas eucaristias, apesar de tantas confissões, nós ainda não decidimos a ser cristão de verdade. Que o dia que formos, nós vamos pôr fogo no mundo. Que é o fogo do amor, né? É o fogo do mundo. Vamos pedir a ela que olhe agora, nesse momento, como ela intercedeu por tantos, e continua intercedendo por tantos, que nesse momento ela olhe para o nosso com um olhar de mãe, porque mãe, ninguém esconde nada de mãe, né? Ninguém. Então que ela olhe para nós, mesmo que a gente não fale, ela sabe. Ela olha para cada um e fala com Jesus, esse precisa de tal graça, esse de tal, esse de tal, para que eles possam ser santos, conforme Ele nos pediu. Vamos pedir a Nossa Senhora que volva para nós o olhar dela. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos
Agé, 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 agé. prestar atenção se a minha roupa é causa de pecado para o outro. Isso é sério? Diante de Deus é sério, seríssimo. É seríssimo. Isso não é uma brincadeira. Nós temos que prestar atenção. Se Deus habita em mim, a minha forma de vestir eu revelo Deus. É seríssimo. Prestem atenção. Olha, não coloquei uma roupa, mas está na transparência que falta ver a alma. É sério. O que eu revelo?
Então todos os nossos atos, gente, é tudo como você está numa fila, como você trata o outro, como você compra alguma coisa. Tudo que você faz, você revela o seu modo de ser. E o nosso modo de ser compromete aquele que nos criou. Se eu me digo cristã, porque se eu sou pagã, está tudo certo. Então, amigo, como entraste aqui? Nós temos que pensar nisso. A nossa vida aqui não é uma brincadeira. É muito, mas é muito sério. É muito sério tudo isso. Não, andar com Deus, assumir que somos filhos dele. Deus não é algo que eu carrego como uma tralha, que de repente eu tenho uma necessidade, eu esfrego como o gênio da lâmpada e falo, faz isso para mim. Não é isso. O nosso processo de conversão, ele é uma luta, porque eu tenho que decidir, e tenho que pedir a Deus a graça de me ajudar a vencer o mundo, o demônio e a carne. Não é fácil. Por isso que ele fala que o reino vem à força, porque somos nós que vamos lutar contra a gente mesmo. Porque é um processo de conversão. Até o espírito domar a carne, né, gente? Porque a hora que a gente morrer, o que vai se apresentar diante de Deus? O seu espírito. Sua alma vai estar diante de Deus na hora da sua morte, é seu julgamento pessoal. Se você tiver a oportunidade de rever Santa Faustina, Santa Margarida de Maria Lacoque, todas elas tiveram a graça de estar diante de Deus sem morrer. E analisar a alma delas diante dele. E coisas que elas não achavam que era pecado, ele falou, isso te dá tanto tempo de purgatório. Elas que já eram santas. Então, quando eu trago essas coisas para vocês, eu já falei com vocês, a minha grande preocupação hoje é a salvação nossa, que a gente acha que já está por garantido, a salvação das nossas almas, é seríssimo. Se elas contar a tela que se vê, sem ninguém, você e ele, é sério. Nós temos que levar a nossa vida cristã a sério, porque nós queremos o céu, nós queremos o paraíso. Não podemos andar aqui achando que, no final tudo dá certo. Não é assim. Então vamos pensar nisso. Vamos pedir a Jesus que ande na nossa frente como uma tocha. Que seja aquela estrela que nos dá o caminho. Que seja aquele assovio do pastor que fala, é por aqui. E vamos pedir a ela, né? Nossa Senhora, que nos ajude, ela que ficou como nossa mãe, que nos ajude, que interceda por nós, nessa noite, que como a gente pensar nessa frase, amigo, como entraste aqui, que nos ajude. Esses dias eu meditando muito, eu falei com Jesus, como a gente foi mal orientado na vida, como a gente não foi bem cuidado do ponto de vista espiritual. Eu não sou capaz de lembrar de nada da minha catequese. Absolutamente nada. Então, como a gente foi mal orientado, que eu não escutei aquela frase, não suja a sua veste, não. É a sua veste da graça, não perca ela, porque ela é que vai te permitir entrar no banquete. Cuida das coisas que Deus te deu, é muita graça. Nós não sabemos o dia nem a hora, não sabemos. Aqui quando Ele vai nos comunicar, quando Ele vai nos chamar, não. We don't stop, we just go.
prestar atenção se a minha roupa é causa de pecado para o outro. Isso é sério? Diante de Deus é sério, seríssimo. É seríssimo. Isso não é uma brincadeira. Nós temos que prestar atenção. Se Deus habita em mim, a minha forma de vestir eu revelo Deus. É seríssimo. Prestem atenção. Olha, não coloquei uma roupa, mas está na transparência que falta ver a alma. É sério. O que eu revelo? Então, todos os nossos atos, gente, é tudo. Como você está numa fila, como você trata o outro, como você compra alguma coisa. Tudo que você faz, você revela o seu modo de ser. E o nosso modo de ser compromete aquele que nos criou. Se eu me digo cristã, porque se eu sou pagã, está tudo certo. Então, amigo, como entraste aqui? Nós temos que pensar nisso. A nossa vida aqui não é uma brincadeira. É muito, mas é muito sério. É muito sério tudo isso. Não andar com Deus, assumir que somos filhos dele. Deus não é algo que eu carrego como uma tralha, que de repente eu tenho uma necessidade, eu esfrego como o gênio da lâmpada e falo, faz isso para mim. Não é isso. O nosso processo de conversão, ele é uma luta, porque eu tenho que decidir, e tenho que pedir a Deus a graça de me ajudar a vencer o mundo, o demônio e a carne. Não é fácil. Por isso que ele fala que o reino vem à força, porque somos nós que vamos lutar contra a gente mesmo. Porque é um processo de conversão. Até o espírito domar a carne, né, gente? Porque a hora que a gente morrer, o que vai se apresentar diante de Deus? O seu espírito. Sua alma vai estar diante de Deus na hora da sua morte, é seu julgamento pessoal. Se você tiver a oportunidade de rever Santa Faustina, Santa Margarida de Maria Lacoque, todas elas tiveram a graça de estar diante de Deus sem morrer. E analisar a alma delas diante dele. E coisas que elas não achavam que era pecado, ele falou, isso te dá tanto tempo de purgatório. Elas que já eram santas. Então, quando eu trago essas coisas para vocês, eu já falei com vocês, a minha grande preocupação hoje é a salvação nossa. Que a gente acha que já está por garantido. A salvação das nossas almas. É seríssimo. Se elas contar a tela que se vê.
Sem ninguém, você e ele. É sério. Nós temos que levar a nossa vida cristã a sério. Porque nós queremos o céu, nós queremos o paraíso. Não podemos andar aqui achando que, no final tudo dá certo. Não é assim. Então vamos pensar nisso. Vamos pedir a Jesus que ande na nossa frente como uma tocha. Que seja aquela estrela que nos dá o caminho. Que seja aquele assovio do pastor que fala, é por aqui. E vamos pedir a ela, né? Nossa Senhora, que nos ajude. Ela que ficou como nossa mãe. Que nos ajude, que interceda por nós nessa noite. Que como a gente pensar nessa frase, amigo, como entraste aqui. Que nos ajude. Esses dias eu meditando muito, eu falei com Jesus, Jesus, como a gente foi mal orientado na vida? Como a gente não foi bem cuidado do ponto de vista espiritual? Eu não sou capaz de lembrar de nada da minha catequese. Absolutamente nada. Então, como a gente foi mal orientado, que eu não escutei aquela frase, não suja a sua veste, não. É a sua veste da graça, não perca ela, porque ela é que vai te permitir entrar no banquete. Cuida das coisas que Deus te deu. É muita graça. Nós não sabemos o dia nem a hora. Não sabemos. Aqui quando Ele vai nos comunicar, quando Ele vai nos chamar, não sabemos. Mas eu quero estar pronta, atenta para as coisas dEle, atento, pedir a Ele sempre, Senhor, que a vossa graça me preceda, para que eu saiba o bem que eu tenho que fazer a cada momento na minha vida. Se eu ponho cesta básica no meu carro, eu falo com Ele, de quem são as cestas, Senhor? Me leve para as pessoas certas. Para quem o Senhor vai entregar essas cestas? Não pense em fazer o bem sem Ele, porque vai dar errado, porque a gente não sabe nada. Tudo a gente depende de Deus, tudo, aprendam isso, porque sem mim, nada. Ele falou isso, está lá em João 15. Aprender isso, você depende